capítulo 9. João, capítulo 9. Diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está todo mundo abençoado? Amém. Rapaz, eu estou sentindo mais do que bem, viu? Não, tem mais mesmo. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Amém. Rapaz do céu. Ai, eu estou abençoado. Ai. Aleluia. Todos se encontraram? Amém. Então vamos começar. Encontraram? Amém. Olha para mim, todos vocês. Vamos dar continuidade ao culto passado. Eu não lembro muito bem onde eu parei, não, mas nós vamos. O Senhor começou a obra? Ele é fiel para terminar. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha esse seu irmão, profetiza na vida dele assim. Põe o dedinho assim, não de acusador, mas de profeta. Põe o dedinho assim. Diga assim, meu irmão. Hoje, você vai continuar tendo um encontro com Deus. Hoje vai marcar a tua vida. No nome de Jesus. Agora me escute. Depois do culto, você está na condição, na posição de um grande homem de Deus. E você vai me abençoar no lanchinho mais perto daqui. Diga glória a Deus. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga amém. E quem vai pagar, diga amém. Eu não entendi se foi amém ou se foi anem. Amém, tá bom. Deixa eu falar para você. Por que eu disse isso? Sempre eu digo. Eu nunca perco a fé que alguém vai pagar o lanche depois do culto. Amém. Concorda comigo? Amém? Deixa eu te falar para você. Às vezes aquilo que eu estou dizendo aqui para você, falando, você não veio na sua casa até aqui pensando nisso. Às vezes você veio com pensamento em outra coisa. Aí chega aqui, alguém diz para você, profetiza para a tua vida, que você vai pagar um lanche para ele. Entenda, não é o caminho que você tinha traçado, no percurso que você vinha fazendo. Diga bem. Assim também é o caminho de Deus. Há caminhos para o homem que parece bom, mas no final é caminho De morte. e são muitos que têm entrado por ele. Mas como assim? Se nós entendêssemos que havia morte em certas coisas que nós deixamos entrar em nossa vida e que deixa conduzir o nosso percurso, nós não deixaríamos entrar isso. Jó disse, o ouvido prova a palavra como paladar prova o quê? A comida. Você não engole qualquer coisa. É assim ou não é? É assim ou não é? Você não engole qualquer coisa. Então você sabe que aquilo que é bom, você engole. Num calorzinho desse aqui hoje, um açaí tá bom, tá ou não tá? Mas a pizza também combina. Combina ou não combina? Uma coca gelada também combina? Diga glória a Deus. Porque tudo que é bênção para a tua vida, combina com você. Agora entenda. O seu caminho que você está percorrendo, preste atenção agora. O caminho que você está percorrendo, ele te leva até Deus? Porque só há um caminho, o único caminho. Não tem vários caminhos que levam nós até Deus. Por mais que as pessoas criam isso, uma forma que Deus vai aceitar eles, ou elas, não funciona assim. Se você é um empresário, e você tem a sua empresa, ou coloca a sua casa agora, lá é de acordo com as regras que você coloca. Quem entra na empresa para trabalhar com você, se você é um empresário, você é o dono dela, o que você faz? Primeira coisa que você coloca são as condições, se aquela pessoa que você está empregando vai aceitar.
Se ela aceitar e ela andar nas condições que a empresa oferece, então ela vai continuar por longo tempo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Assim também em várias etapas da nossa vida, várias fases. Tudo há uma forma ou leis que temos que respeitar. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu disse para você, toda esquina tem um pare, se ela não for preferência. Você chega até nela, tem um pare. Você vai ler lá pare, ou embaixo, ou uma placa grande em cima. Você olha para os dois lados e depois você segue. Entenda isso aqui. Preste atenção. Há muitos obstáculos que aparecem na nossa vida para tirar nós do caminho de Deus. E muitas pessoas acabam escolhendo algo que Deus não proporcionou para a sua vida e deixa que aquilo conduza a vida dele. Veja, eu vou te dizer algo aqui que pode parecer pesado. Tem pessoas que sabem que vídeo de pornografia, Deus não agrada disso. Deus agrada disso? Mas ele deixa que conduza os olhos dele. Vira e mexe, ele está olhando no celular ou em algum lugar. E até olha meio assim, diz, sangue de Jesus tem todo o poder. Queima Jesus. Bem, eu só estou ilustrando para você entender isso aqui. Há muitas coisas que aceitamos como uma coisa simples, mas que ela conduz a nossa vida. E há caminhos para o homem que parece bom, mas no final é caminho. E nós temos aceitado isso. Temos levado a vida de qualquer maneira. Só há um caminho, único caminho que conduz nós até Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser. Então, o único caminho que leva até Deus é quem? Jesus. Não tem outro caminho. Por mais que eu crie um caminho que Deus está me vendo, sim, Deus te vê. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, tem todo o poder e autoridade. Onisciente, conhece todos os pensamentos. Deus está te vendo, que você está tentando chegar até Ele. E só tem uma forma de chegar até Ele. Só por meio de Jesus? Cristo. Só por meio de Jesus? Cristo. Então, entenda que tudo que nós precisamos está em Deus. Por mais que as pessoas não aceitam Jesus, elas procuram Deus de uma forma que elas criam que Deus vai aceitar. Deus não vai aceitar. Nesse período vivemos pela misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que não somos consumidos, ou em uma tradução diz, não somos mortos por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus liberou a graça dele por meio de Jesus. Deus liberou uma graça. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Superabundou a graça. Hoje você tem um favor de Deus dobrado para a sua vida, para que você entre no caminho que te conduz até Deus. Só tem um caminho, o caminho que é Jesus. E a forma mais prática, mais simples de chegar até Deus é por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. E pessoas deixam ser conduzidas por vários caminhos. Coisas que parecem simples, deixam entrar no coração. E aquilo começa a governar a vida dele. Eu me lembro bem, muitos anos atrás, o velho eu. Por que eu digo velho eu? Porque aquele velho eu morreu. Diga glória a Deus. Diga foi batizado nas águas, foi sepultado. Diga amém. Eu lembro que eu comecei, o serviço nós acabava, então nós não ganhava nunca, uma vez só, dentro de 14 anos. Eu me lembro que nós fizeram um propósito com Deus lá, alguém, e se passasse o asfalto naquele lugar, daria um lanche para nós. O restante, todos os propósitos que fizeram foi litro de pinga e caixa de cerveja. Carne assada não tinha. Então, dependendo do lugar que nós acabávamos o serviço, nós tínhamos que tomar a cerveja muito rápido. E era fácil. Por isso que tudo que desce fácil, é fácil. Descer para o inferno é a coisa mais simples que tem. Entenda isso aqui. Eu só estou usando uma ilustração. Então eu comecei a acompanhar os companheiros. Vamos, ajuda nós. E eu comecei a ajudar eles. Eu não bebia. E depois, aquilo que eu comecei a ajudar eles estavam me ajudando depois. Aquilo começou a me conduzir de uma forma que eu não tinha entendimento. Eu dizia, meu Deus, eu falava comigo mesmo, o sol está tão quente hoje eu vou tomar uma. Bem, incrível que pareça, é que nunca ficou só numa. Quando você acaba de beber aquele tanto que você queria, chegam os companheiros. Aí você vai ajudar eles. Aí quando você vê que não, já está amanhecendo. E nós lembramos que tem que trabalhar. E começa tudo de novo. De tarde, o sol está quente de novo. Massa 160 graus, barulho de máquina na cabeça o dia inteirinho. É tomar uma. E eu falava comigo mesmo assim, vai que eu morro amanhã. Meu Deus, ainda bem que Deus não escutou a minha oração.
Porque se eu morresse daquele jeito, eu sabia para onde eu ia. Hoje. Então, entenda isso aqui. Eu comecei ajudando eles em certa coisa, depois aquilo começou a me conduzir, aquilo começou a tomar o meu dinheiro, aquilo começou a tomar tudo que é meu. Pastor, você está falando alguma coisa contra alguém? Não, estou dizendo para você o que aconteceu comigo. E aquilo depois começou a me conduzir. E começou a conduzir, tomar tudo que eu tinha. Bem, a cerveja, o álcool, não entrou me dando chute, roubando meu dinheiro. É um assalto. Não, era na lentidão, na tranquilidade. Roubava meu e eu achava que eu estava bem. Bem, e eu era tão engraçado que parece que eu não ficava bêbado, sabe? Podia beber a noite inteira, olhar para mim, eu estava quase do mesmo jeito. E o povo falava, rapaz, como é que esse cara dá conta? Aquilo para mim, eu... tudo lascado, sem dinheiro. Entenda, aquilo me conduziu por muitos anos, e aquilo roubou muitas coisas minhas, principalmente a área sentimental. A área espiritual, nem vou te contar, que já estava toda bagaçada, estava na mão do diabo. Mas casamento, financeiro, confiança no trabalho, ninguém tinha. Ninguém tinha. Não vou nem te falar pegar volante de carro, só se achasse um na rua. O que eu quero dizer para você é isso? Um dia eu estava de frente à delegacia, em Senador Canedo, de frente à delegacia nós morava e tinha uma igreja do lado. E nós já tínhamos bebido acho que 14 litros de pinga. Nós era bom, nós bebia tudo que tinha álcool. Qualquer coisa que tinha álcool nós bebíamos. Não tinha negócio de marca não, marca era álcool. Entenda, o diabo abusou de mim. Agora entenda, eu olhei para a igreja e olhei para os meninos e disse assim, moço, uma igreja aberta ali e eu não procuro ir. Olha para você ver. Eu não procuro ir, mas eu a partir de hoje eu não bebo mais não, disse de jeitinho. Eu vou para a igreja a partir da manhã, um amigo meu, que era muito amigo meu, chegou em mim e falou assim, meu querido, você está bêbado. Agora ele reconheceu que eu estava bêbado. Ele disse, você está bêbado. Mas amanhã passa, deixa esse negócio de igreja para depois. E eu assustei com aquilo. Por que deixar de ir para a igreja depois? Se a igreja nunca matou ninguém. Se a igreja não oferecia coisas que me ensinava a destruir alguém. E eu passei a noite praticamente quase em claro, pensando nisso. Por que ele disse aquilo quando eu disse que eu ia à igreja? Então eu decidi aquele dia, Senhor, se o Senhor me ajudar, a partir de hoje, nunca mais eu coloco uma gota de álcool na boca. Essa foi a oração que eu fiz. Já tenho não sei quantos anos, nunca mais. Já tentaram colocar cerveja na coca e me dar. Quando eu pegava a coca, o Espírito Santo discernia que tinha algo errado. Ele jogava fora e disse, isso aqui tem um trem errado. Os caras, mas não tem jeito que você não. Agora entende isso aqui. Eu vou chegar no lugar, presta bastante atenção. E eu comecei a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja. E os amigos que eram amigos, que gostavam de mim o tempo todo, começou eu pegar eles nos cantinhos falando mal de mim. Até que um disse na minha cara, disse assim, olha cara, você ficou muito paia, o certo é você sair da empresa. Porque a única coisa que você está fazendo é escondendo atrás da Bíblia. Mais cedo ou mais tarde, quando você vê um rabo de saia, você vai ver se você vai ficar na igreja. Eu lembro muito bem que hoje essa pessoa já é falecida. Eu disse com rabo de saia ou sem rabo de saia, eu vou estar na igreja assim. Em nome de Jesus. Mas eu não entendi o que ele queria dizer para mim. E eu continuei até um certo ponto que esses meninos, ele já começou a se irar contra eu. Qualquer coisa que eu fazia, ele já se levantava contra mim. Presta atenção. Eu não estava mais no caminho que eles estavam. Mas eu não tinha aceitado Jesus como meu único suficiente Salvador ainda. Eu estava apenas indo à igreja. Não entendi o que eles faziam lá orando. Aí quando eu achava que eles iam levantar, que demorava muito, eu levantava primeiro, eles, vamos continuar orando. Eu disse, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? E levei a orar. Falei, mas para que orar desse tanto? E eu fui aprendendo com eles ali. Até chegar um ponto de eu voltar para casa. Quando eu voltei para casa, eu procurei uma igreja e disse, o pastor estava pregando, acabou o culto, vamos embora, gente. Disse, não vai embora não. Espera aí. Eu disse, eu vim aqui hoje para aceitar Jesus. O pastor já me conhecia, o jeito que eu era. Disse, meu Deus, esses meninos. Eu disse, quero aceitar Jesus. Já arrumei uma confusão logo no começo. Eu olhei para todo mundo que estava assim, levantei e disse, Senhor, não tem nada contra ninguém que senta no banco aí. Mas eu não quero ficar assim não. Vou aceitar o Senhor aqui hoje, mas eu quero que o Senhor seja aquele Deus que está na Bíblia. Comigo. Aquele que 8 anos de idade ouviu o Senhor usar um homem, levantou o paralítico, o cego chegou, o surdo ouviu, que eu não sei como é que ele fez não, mas eu quero aquilo. Não sabia o que eu estava pedindo. Entenda o seguinte, quando eu voltei para o serviço, eu voltei uma nova pessoa. Entenda, eu não entendia nada. Para mim era ir lá na frente, aceitar Jesus e pronto, tá tudo beleza. Querido, a coisa que estava já bem para mim na empresa, piorou. Aí você não está entendendo, eu sentava no lugar, todo mundo corria para o outro. Falei, tá bem, tá beleza. Preste atenção agora. Presta atenção. Eu comecei a perceber
que o caminho que eu estava com eles era um caminho de destruição. E eu não falava nadinha para eles. Mas eu percebia que começou a sobrar dinheiro para mim. Eu comecei a entender coisas no trabalho que ninguém entendia. E eu comecei a perceber que Deus estava comigo. E eu começava a olhar aquelas pessoas assim, me perdoa o que eu vou dizer aqui, porque eu falei para eles depois. Eu olhava neles, olhava assim, era como se... Sabe quando você olha na pessoa assim e vê a pessoa como está encardida? A roupa que ele coloca mais bonito, parece que está tudo mordida, mastigado pela vaca assim. Não, estou falando para você uma aparência espiritual que eu conseguia ver eles, mas não julgava eles. Olha agora. Virava e mexia, eles aprontavam comigo, fazia piadinha comigo e eu tranquilo. E eu comecei a ler a Bíblia muito e comecei a orar. Toda cidade que nós íamos, eu procurava a igreja mais perto. Se não estivesse mais perto, eu ia mais longe. E o que eu fazia? Ia para a igreja, quando eu voltava, estava avisando lá, levem lá, olha lá, levem. Presta atenção. Eu comecei a sentir uma paz que eu nunca sentia. Eu comecei a ter uma alegria que eu nunca tive. Não por dinheiro, por casa, por nada, não, nada disso. Era algo que eu não dava conta de explicar. Nada, não dava conta de explicar o que era aquilo. Foi uma bela noite. Nós estávamos em Nova Veneza. Ai, Jesus, foi maravilhoso. E nós estávamos dormindo igual mandruvá. Nós estávamos dormindo no chão, igual mandruvá, um quarto em cima do outro. E deu umas 2h e pouco da manhã, alguém viu uma mulher entrar. Uma mulher vestida toda de vermelho. Pastor, quer dizer que a mulher vestida de vermelho é o cão? Não, não é não. Estou dizendo para vocês como eles relataram para mim. E eu deitei e dormi aquele sono mais maravilhoso que eu durmo quase todos os dias. Quase todos os dias eu durmo um sono maravilhoso. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Pastor, você tem problema? Não, durmo pouco. Diga amém. Você tem insônia? Também não. E eles disseram que todos eles estavam com o olho aberto. E quando essa mulher entrou e pisou lá no meio de nós, eles não davam conta de mexer. Eles ficou travados, querendo gritar e não dava conta. Aí nessa hora eles lembrou de mim. Aí eles iam para chamar meu nome e não dava conta. E eles imploravam assim para algo tocar neles, para eles mexer, para eles acudir. No outro dia cedo, a hora que eu levantei, estava todo mundo já regalado, porque o café era bem cedo mesmo, uns andando para lá, um para cá, olhando para mim. Eu disse, o que foi, moço, que todo mundo está de jeito? Ó, nós vamos começar a ir para a igreja com você hoje. Eu disse, o que foi? Rapaz, aquela mulher de vermelho que entrou aqui, travou nós tudo. E nós deu conta de gritar você, rapaz. E você dormindo na santa paz. Não, nós vamos para a igreja hoje, presta atenção. Eles tiveram uma experiência espiritual, todo mundo. Mas chegou de tarde, ninguém foi para a igreja comigo. Foi todo mundo. Presta atenção. Ninguém mais foi. Ninguém mais foi. Só eu ia para a igreja e voltava. Chegou um certo dia que eu disse assim para eles, calma, que eu vou redundar isso aqui, por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Não estou contando meu testemunho não. Chegou um certo dia, eu disse assim, olha, agora é hora de nós avançar para frente. O Senhor falou comigo que nós vamos sair dessa empresa e nós vamos pôr a empresa em tal lugar. Lá nós vamos ficar tanto período até vocês acreditar no que Deus faz e depois nós vamos voltar para trás ganhando o dobro ou o triplo do que nós ganhávamos aqui. Bem, ele só olhou para mim. Poucos dias depois, alguém fez uma proposta muito grande para levar a turma completa. Ninguém falou nada, só disse, vamos dar baixa na carteira e vamos embora então. E nós fomos. Daí então Deus começou a usar eu para falar com cada um lá. Virava e mexia, um chegava atordoado, sem meio de fogo, aí eu começava a falar comigo, começava a contar toda a vida dele para mim. E eu pegava a Bíblia, abria para ele e começava a dizer para ele. Começava a dizer coisas e eles começavam a me contar a experiência que eles tinham, fora do comum que o inimigo possuía alguns, de sair correndo e bater na parede. Eu não vou dizer o nome aqui, porque às vezes pode estar me assistindo. Eles começaram a me contar a experiência, eu comecei a contar coisas para ele que eu estava vivendo com Jesus. Comecei a contar coisas que Deus fazia o tempo parar para mim chegar no lugar certo. Comecei a contar experiências que eu não contava nem para pastor. Fui contar para um pastor, o pastor disse para mim assim, você está louco? Eu disse, então beleza. Eu não sei o que o senhor está fazendo aí, que o Deus o senhor está servindo, porque o meu Deus é um Deus sobrenatural. Não tem nada contra ninguém. Entenda, a experiência é única, mas você ouvindo abre oportunidade para você ter experiências com Deus. Não estou contando aqui para você ter experiência. Espera que eu vou chegar onde precisa. Aqueles que começou a humilhar quando eu comecei a andar com Jesus, lembra que eu perdi todos os meus amigos, todos os meus companheiros, todos. Eu nem sei como é que meu pai ficou quando ficou sabendo que eu era evangélico. Que até meu pai falava assim que pastor era tudo ladrão. Sim, entenda hoje. Meu pai é ofertante, é dizimista do ministério, diga glória a Deus.
Ele disse, meu filho, eu não vou, mas eu sou dizimista e ofertante. Mas vai ver quanto na igreja com a minha mãe, na igreja que ela vai. Bem, entenda, eu comecei a remar contra a maré. Presta atenção. Eu comecei por um caminho que estava me levando até Deus. E tudo que eu ia fazer, estava dando certo. Até aqueles mínimos detalhes que eu ia errar, Deus entrava com tanta misericórdia e graça na minha vida, que me lembrava aquilo antes de dar uma catástrofe, me levava a não deixar acontecer aquilo, e o nome dele era glorificado ainda. E eu comecei a perceber, e eles também começaram a perceber que eu já era diferente. Eu já não era mais aquela pessoa que antigamente eles falavam que eu escondia na Bíblia. Eu sempre pensava antes de fazer, escutava o Senhor falando comigo. E eu sempre entendia que alguém falava dentro aqui de mim. Não vai para esse lado, vai para esse. Faz isso aqui primeiro. E tudo que eu fazia, escutando a voz do Senhor, dava certo. Então eles começavam a me perguntar, confiar coisas grandes, o que eles tinham que fazer. E eu comecei a ficar muito visado por pessoas grandes, de elite, com empresas bem renomeadas, fazendo proposta para mim, tanto trabalhar aqui como fora do exterior. E o Senhor disse, eu não tenho isso aqui para você. Eu só vou permitir você ficar até dar o tempo certo, para você começar a trabalhar na minha obra. Deus não falou que eu ia trabalhar na obra em troca de dinheiro. Deus falou que eu ia servir. Presta atenção. Quando eu disse para as pessoas assim, olha, o meu tempo está acabando perto de vocês, eles começaram a apavorar. Começou a apavorar, começou a ficar, sabe, transtornado todos eles. Entende isso aqui? Eles começaram a entender que perto de mim, eles tinham paz. Agora, como eu poderia dar paz para eles se eu não era Jesus? Agora, entenda, eu estava com Jesus, estava no caminho que me levava até o Pai. Eu não entendia como, um pouquinho do que eu entendo hoje, mas eu sabia que tudo que eu fazia, eu estava de coração aberto. Mesmo eles falando mal de mim, mesmo criticando, mesmo às vezes alguém fazendo uma piadinha, aquilo para mim era algo incrível, porque eu li, bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, maltratarem, injuriarem, se levantar contra vocês com todo tipo de calúnia, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então aquilo para mim soava como uau, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, pelos meus companheiros, agora eu descobri, entenda isso. Eu comecei a ver que era ao contrário daquilo que eu sempre vi as pessoas falar. Eu comecei a entender, eu sempre ia à igreja, a pessoa aceita Jesus, com 3 meses sua vida está mudada, a minha mudou mesmo com 3 meses. Eu já não quase tinha nada, perdi tudo. Perdi tudo, toda a confiança do povo, as amizades, mas eu ganhei Cristo. Eu não ganhei porque eu joguei na loteria, porque um dia eu vi alguém fazendo um convite e eu mesmo. Eu cansei daquela vida que eu estava deixando aquilo me dominar, governar a minha vida, roubar tudo que eu tinha. Mesmo que eu tentava dominar aquilo que me dominava, eu não dava conta. Virava e mexia, eu estava nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. E não entendia por que aquilo me dominava. É muitos que falam comigo e dizem a mesma coisa. Pastor, eu não entendo, quando eu vi, cara, eu já fiz isso. Quem é vencido? Quem é vencido? Bem, eles estavam vivendo isso, eu vivi muito tempo isso, e cada vez que alguém falava algo comigo, eu ia na Bíblia e procurava, Deus, fala comigo, me ensina como sair disso aqui, para que eu não venha cair. E eu comecei a entender o que o Senhor tinha proporcionado para mim, até que um dia o Senhor disse para mim algo, e eu falei com todos da turma, eu falei, agora vocês vão voltar, alguém vai ligar do senador Canedo e vai fazer uma proposta muito grande para nós, e nós temos que ir, seu salário é tanto, seu salário é tanto, seu salário é tanto. O Senhor tinha falado comigo, todos ficou encabulado. Quando eu acabei de falar com eles, alguém liga pedindo socorro, estou com a frente civil senador Canedo aqui, não tem uma turma, não tem ninguém, vocês não querem vir aqui não? Eu pago o que for preciso. Eu disse, o salário seu é esse, salário é esse, salário é esse, eu já avisei para vocês, não pede 1 centavo a mais nem um a menos. Quando fechou, os meninos ficou encabulados assim, disse, meu Deus. Aí eles começaram a reconhecer e disse, Deus é na sua vida. Agora eu entendo, porque antes de acontecer, você já sabia. Como que é que funciona essas coisas? Eu disse, eu não sei, eu aceitei Jesus, estou no caminho, eu não entendi que é o caminho que me levava aonde? Jesus é o caminho. O Senhor disse para mim, não virar nem para a direita, nem? Ele disse para todos aqui, não virar para a direita, nem? Isso, ele disse para não virar para nenhum lado, entende isso aqui? Por que a maioria de nós, não consegue viver o que a palavra de Deus diz? Essa pergunta nunca passou pela sua cabeça? Por que a palavra de Deus diz que você é uma bênção? E você é uma bênção, mas você não vê isso? Por que a palavra de Deus diz que Deus uniu, o homem não separa? E seu casamento está por um fio de cabelo para ser separado?
Porque que a Bíblia diz assim, ó, eis que vos dou a minha paz, não a que o mundo dá, e você só vive uma guerra dentro de você. Não é por causa da esposa, nem por causa do filho, nem por causa do trabalho. Uma guerra que há dentro de você que nem você sabe o que é. Mas você sabe que sempre essa guerra, ela vai vir para fora e vai abalar seu casamento, vai abalar o seu financeiro, vai abalar a sua saúde. Há coisas que você faz no supetão, que quando você vai deparar, cara, eu acho que agora o casamento não tem mais jeito. O que eu falei... E se eu perguntar para você, você tem Jesus? Você vai dizer, eu tenho Jesus? Por que estamos com Jesus e não vivemos o que Ele fala? Por que não vemos isso acontecer na nossa vida? Porque eu estava contando para vocês isso. Eu andava na inocência, no caminho do Senhor, sem saber de nada. Mas sabia que ali no meio das pessoas eu estava sozinho humanamente. Mas quando eu achava que estava sozinho, o Senhor estava comigo. Então tudo aquilo que era para fazer, o Senhor me ensinava. Me ensinava de uma forma que eu falava, meu Deus, será que eu estou ficando doido? Eu falava pro meu patrão, não começa de lá, começa dali. Porque tem algo tramado para quebrar ali, nós temos que começar dali. E quando começava, dava certo. Saía serviço para ele, falava, nós estamos com as frentes de serviço lá, não, vamos lá. Lá vai tomar um tombo. O Senhor disse que vai sair um serviço pequenininho para nós ali. E depois desse pequenininho, vai ficar top o serviço, e ele vai abrir uma frente de serviço grande. E assim acontecia. E ele falava, meu Deus, você anda tudo na contramão? Às vezes ficava bravo comigo, não, nós vamos fazer lá. Eu falei, então vai, eu não vou. Aí nós acabávamos vindo para onde eu falava, e dava certo. E ele começava a dizer assim, você é uma bênção, cara. Se não fosse você, eu disse, não é eu. É o Senhor que fala comigo. Agora veja, por que eu disse isso para você? Nós criamos caminhos e buscamos a Deus pelo caminho que nós criamos. E achamos que Deus está nisso. Deus não está nisso. Jesus disse assim, sem mim nada podeis? Fazer. Sem Ele não podemos fazer nada. Nada. Sem Ele não podemos fazer? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre o verbo, a palavra de Jesus é um só. Eu estou com Jesus, o Senhor fala comigo, tanto pelo testemunho interior, como pela palavra dele. Mas em dúvida, sempre permaneça na palavra. Agora entenda, você está no caminho, mas você não escuta a palavra de Deus, e quando você escuta, você não faz. Jesus disse para os discípulos, os 12, por que me chama Senhor? Senhor, e não faz o que eu mando? Se lá na empresa, seu patrão pede para você, pega esse papel, você pega, leva isso ali para mim, você leva, pega isso, faz aquilo outro, você faz, você sempre escuta o patrão falar assim, ó, aquela pessoa ali, ó, é um excelente funcionário, aquela pessoa ali, ó, eu confio mesmo, tudo que pede, aquela pessoa... Até quando ninguém vai trabalhar e precisa de um só, é a hora da benção. Ele vai lembrar de você. Porque sabe que você não lenca. Que tudo que ele pede você, para ele te olhando, é um funcionário bem sucedido. É um funcionário segundo aquilo que ele buscava para a empresa. Agora entenda. Se você faz tudo isso, porque você sabe que tem que fazer. Porque aquilo que é certo da parte de Deus, você não faz. Porque prefere ser bem sucedido humanamente e reprovado por Deus. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Não, você não deve fazer o que você está fazendo, mas sem omitir o que Deus pede você para fazer. Nós buscamos a glória de homens, mas não buscamos a glória de Deus. Buscamos ser reconhecidos pelas pessoas, mas não buscamos ser conhecidos por Deus. E quem busca ser reconhecido por Deus, nunca é reconhecido pelo homem. E aí que está o erro nosso. Nós buscamos sempre as melhores pessoas, tirar foto com fulano, com ciclano, que é bem conhecido. Isso não é errado. Tire com quem quiser. E a gente vai até longe para fazer isso. Mas não aparta 1 metro para passar um tempo com o Senhor. Para entender o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer no nosso casamento. O que o Senhor quer na área financeira nossa. Não paramos para escutar o Senhor. E porque não escutamos, também não fazemos. Então ficamos parados no tempo, esperando que alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer no tempo parado? Água parada dá dengue. É assim ou não é? É desse jeito. Cria lodo. Separado só vai atrair coisas ruins para você. Quem está no caminho nunca para de andar. Porque tudo que você ouve te leva até Deus. Te leva até no Pai.
O caminho está aberto para você. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Presta atenção, todos querem ir até Deus, mas ninguém quer passar por Jesus. Todos querem que Deus abençoe, mas ninguém quer servir Jesus. Jesus diz, quem me serve, siga-me, e onde eu estiver, também estará o meu servo. E quem me servir, o Pai o honrará. Ele diz, quem me servir, o Pai o honrará. Ficamos inventando um monte de coisa para ser honrado por Deus. É um caminho que nós criamos, Deus não está nele. Se você quer ser honrado, serva Jesus. Não é o servo acima do seu Senhor, nem o discípulo acima do seu mestre. Basta o servo ser como seu Senhor, o discípulo ser como seu mestre. Eu estava te contando pequenas coisas que eu via Deus fazer por essa pessoa aqui, no meio de um monte de gente que contava, vai morrer, vai abandonar a igreja. Eu não tinha nada a ver com a igreja, o que eu tinha a ver é com Jesus. A igreja somos nós, diga glória a Deus. Tem um templo, mas o templo não morreu na cruz do Calvário para você. Quem morreu foi Jesus. Se você entende que tudo que você precisa está em Deus, então você não deixa Jesus para trás, nem passa correndo na frente dele. Você vai andar com ele o tempo todo, porque tudo que ele dizer para você vai te levar até o Pai. Nós não somos abençoados porque não entendemos o que o Senhor fez por nós. Aquele que não poupou seu filho, por amor de nós, não dará juntamente com ele todas as coisas. Todas as coisas, inclui todos os seus sonhos, projetos, tudo que você imagina. Em Efésios 3:20 diz assim, ó, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por que não vivemos essa realidade? Porque não servimos a Jesus? Porque escolhemos outras coisas que achamos que Jesus está. Jesus não está. Ele é o Senhor, Ele dita as regras e está tudo escrito ali. Só que nós não ouvimos e não obedecemos. Então achamos que estamos com Jesus e não estamos. E a Bíblia diz, lembra de onde caíste, arrependa-te, torna atrás, senão brevemente virei a ti, tirei o seu carçal, que significa o sete Espírito de Deus. Andamos com Jesus, mas de costa um para o outro. Jesus vai para lá, eu vou para cá, e eu vou achar que eu sou abençoado. Eu tenho que abrir meus olhos. Eu tenho que entender que Jesus é o Senhor, e eu sou servo. Se eu sou servo, eu tenho que estar apto para servir. Lá na empresa que você trabalha, você está apto para servir? Por isso que você está contratado até hoje. É assim ou não é? Você tem hora certa. Tem ou não tem? Tem que fazer as coisas corretas. Tem ou não tem? No final do mês você é recompensado. É ou não é? Se você estiver perto do pagamento, pode convidar nós, então vamos comer uma carne assada na sua casa. Diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Isso. Amanhã é domingo, amanhã é dia. Diga amém. Mas dia para carne assada é todo dia. Então entende isso aqui. Se você faz isso porque você sabe que tem que ser certo para ser recompensado no final do mês, por que você não faz as coisas certas? Eu não faço as coisas certas que Jesus pede. Quando ele fala não minta, não minta. Quando ele fala não defraude, não defrauda ninguém. Quando ele fala não rouba, não rouba. Quando ele fala para não falar mal daquele, não fala mal daquele. Isso é difícil? É difícil? Não. É. Porque até hoje não deu conta de parar. Porque se tivesse parado, estaria uma bênção. É ou não é? Por isso que a Bíblia diz, ser fiel ao pouco e no muito. Lembra que eu usei uma ilustração? Você é aquele cara que o patrão ama. Aí no dia do feriado, ninguém vai trabalhar, mas ele precisa de alguém. Ele lembra de quem? Lembra que Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, fará também as mesmas, e fará as maiores, porque eu estou indo para onde? As obras maiores, é para essas pessoas que ouvem o Senhor, é as pessoas que estão servindo ao, é essa, é aquela obra que Ele confia em todos, muitos são, mas poucos, Ele confia a obra para todos, mas só um vai fazer. Diga lá a Deus. E quem vai fazer? Aquele que serve Ele. Diga amém. Por que não entramos em obras maiores? Porque não servimos o Senhor. Porque se servíssemos, lembra que o caminho leva nós até onde? Até onde? A Deus, né? Vamos redundar isso aqui. João 9:31. Lê alto para mim aí. Não, pera aí. Lê alto aí para mim, vai. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário,
Olha aqui para mim. Ora, nós sabemos que Deus não ouve o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o nosso pecado, as nossas iniquidades, faz divisão entre nós e quem? O que separa nós de Deus se chama o quê? Pecado. Não escutei. Pecado. Hã? Pecado. Olha para o seu irmão. Diga, Deus não ouve o pecado. Mas Ele ouve o pecador. Diga glória a Deus. Quando Ele ouve o pecador? Quando há Não escutei. Deixa eu falar para você, aquilo que Jesus não agrada em você, aquilo que Jesus não gosta que você faz, é maior do que Ele? Não. Vou perguntar de novo. Aquilo que você faz, sabendo que Deus não agrada, o que você faz que Deus não agrada, é maior do que Ele? Não. Vai te salvar? Não. E por que você não parou até hoje? Por que você não renunciou isso até hoje? Porque isso aí, na hora de você pedir a Deus, está tendo uma barreira entre você e quem? Deus. E Deus. Isso está te barrando de você ser aquilo que você é. Você está no caminho que te conduz a Deus. Não tem nada para te atrapalhar. Mas uma coisa que está te atrapalhando em você mesmo, foi você mesmo que trouxe para você. Foi você mesmo que aceitou. Quem gosta de ganhar presente aqui? Amém. Se alguém não gosta, me dá. Diga amém. Amém. Mas você aceita se você quiser. É assim ou não é? É ou não é? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então veja. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém, presta atenção agora, olha na sua Bíblia aí. Mas se alguém é o quê? Se alguém é brabo com Deus, é assim? Não. Se alguém briga com Deus, não. Rouba de Deus, não. Mata por Deus, destrói. Não. Então o que está escrito na sua Bíblia? O que é temente? Se alguém é temente a Deus e faz a sua o quê? Vontade. A esse ouve. Como eu estou no caminho que conduz eu até Deus e Deus não ouve a minha oração? Como que eu estou no caminho que me leva a Deus e Deus não me enxerga? Tem alguma coisa errada. É Deus que está errado? Não é não? Não. É quem? Agora olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala, sujeitinho. Você é uma pessoa mais linda. Se Deus não está errado, e você sabe disso, então você sabe que é você. Então por que você não para? E conserta. Em nome de Jesus. E vive o que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Agora, o que Ele diz para você? Ele vai parar ou vai continuar? Diga. Diga, ele vai parar? Vai. Então aponta o dedo para ele. Fala em nome de Jesus. Situação que prende o meu irmão de viver o melhor de Deus. Sai dele. Em nome de Jesus. Agora faz assim na vida dele assim, ó. Dá um sacudão nele e fala assim: você está livre. Não, esse sacudimento aí não. Sacode ele e diz assim: você está livre. Isso. Diga amém. Não te prende mais. Por que sacudir? Pastor, é certo sacudir assim? Desperta tu que dormes. Levanta entre os mortos. E Cristo? Desperta tu que dormes. Por que você anda dormindo? Se você tem muita coisa para fazer em Cristo Jesus. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. Agora me conta, Jesus é mau? Não. É ruim? Não. Quem tem Ele aí? Amém. Beleza, agora eu vou perguntar outra coisa. E quem serve Ele? Amém. O senhor está vendo, Jesus? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores.
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Por isso que nós temos que sempre deparar que estamos no caminho e sempre prestar atenção. Preste atenção, sempre nós temos que prestar atenção. Que se nós estamos no caminho que leva nós a Deus, tudo que Jesus falar, nos leva até Ele. Qualquer revelação que você tiver na palavra, qualquer palavra que Deus liberar para você, te levou até Deus. Ele disse: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirei o que quiser e será feito pelo meu Pai que está onde? Toda vez que Jesus falar para você, é o acesso seu com Deus. Quem tem acesso com Deus, tem milagre. Amém. Quem tem acesso com Deus, tem perdão. Amém. Quem tem acesso com Deus, tem casamento reconstituído. Quem tem acesso com Deus, tem uma saúde abençoada. O acesso, cara, é só por meio de quem? Esse Jesus, você falou, é o seu vizinho? Não. Ah, então é quem? Jesus. Ah, porque Jesus, você falou, eu acho que deve ser seu vizinho, um cara que vocês estão com ele. Se aquilo que você sabe que está pecando, aquilo que você sabe que está fazendo, não agrada a Deus, para hoje. Deus tem algo muito grande na sua vida. Você está perdendo tempo com coisas que aborrecem o Senhor. Você não está destruindo Deus, você está destruindo a si próprio. Você tem que parar com isso. Vá para algum lugar que eu vou achar agora, para nós encerrar, para nós orar. Marcos. Estou caçando aqui. Marcos 10. Quarenta e seis. Marcos 10, 46. Quem achou diz amém. Amém. Quem está com fome também diz amém. Amém. Quem vai passar a noite orando diz amém. Amém. Esses aí vai entrar naquela assim, que o Espírito Santo vai interceder por mim hoje. Eu sei. O último brigadeiro. Se eu falar para vocês que tinha, vocês falam, me dá ele. Quem encontrou diz amém. Amém. Presta atenção agora. Tudo isso foi para chegar até aqui. Todo olho grande do meu brigadeiro sai em nome de Jesus. Aí. Versículo 46 em diante, vamos ler. Acompanhe sua Bíblia. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Estava sentado aonde? Não escutei. Na beira. É a beira do caminho. Entende? Junto ao caminho. Não estava no caminho. Agora deixa eu fazer para você uma pergunta. A situação que você encontra hoje, você está no caminho ou você está à beira do caminho? Vou explicar para você então entender. O que adianta eu ir para a igreja? Nada acontece. O que adianta eu fazer essas coisas? Nada flui na minha vida. Como que você está no caminho e nada flui? Como que você está no caminho e você não é abençoado por Deus? Quer saber? Eu já estou para chutar o pau da barraca no meu casamento. E não vou dividir o carro também não. Porque o carro dividido não anda, tem que estar completo. E não vou vender também não, porque eu demorei a comprar o primeiro. Eu não é. A casa, se você quiser, pode ficar, que o aluguel ela paga. Está à beira do? Não está no caminho. Porque se estivesse no caminho, sabe que não vai dividir carro nem casa, porque não vai largar. À beira do caminho, você vê só pessoas murmurando, criticando, falando coisas que não devem. Por quê? Eles não enxergam
o que está no caminho. Só à beira do? Só à beira do? Só à beira do caminho. Então, vamos acabar de ler? Guarda na sua cabeça aí, à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou, o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de quê? Davi, Tem? misericórdia de mim. Olha aqui para mim. E vendo que era quem? Ele fez o quê? Ele clamou o quê? Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Estamos na beira do caminho, ouvindo falar de Jesus, e a gente fica murmurando. Eu? Quer saber de campanha? Eu? Quer saber disso aqui? Quer saber disso? Quarta-feira eu não venho de jeito nenhum. Estamos com? Não, não estamos. Estamos quase com? Porque estamos à beira do? Caminho. É assim. Esse estava à beira do caminho. Quando ele viu Jesus, ele fez o quê? Filho de Davi, tem misericórdia? De mim. Filho de Davi, tem misericórdia? De mim. Acabar de ler. E muitos, o quê? Para que se... O que adianta ser igreja, moço? O que muda a sua vida? Agora quer dizer que você vai virar pastor também. Pastora. Agora quer dizer que você vai roubar os dias do irmão. As ofertas. É, isso aí é o calar, viu, filho? Mas se eu sabe que nós é da religião tal, não estou falando mal de religião. Eu falo de Jesus. Diga glória a Deus. Não é por força nem violência, mas sempre no meu espírito diz quem? O Senhor. Entende? Entenderam? Compreenderam, né? Muitos o repreendiam. Então quer dizer que agora você ficou paia. Agora eu tomo uma a mais. Não é assim que eles falam? É ou não é? Tem uns que olham para mim e falam: se o senhor não fosse crente, ó, tem uma caixinha aqui, ó. Diga amém. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia? E Jesus, parando, disse: que o todas as vezes que você depara, que você está morrendo espiritual, que você tem uma tristeza espiritual, que você não está dando conta de orar, você não está dando conta de buscar o Senhor, você não tem força para buscar o seu casamento, você não tem força para sobressair no seu financeiro, querido, se você não clamar ao Senhor, para que você entre no caminho, você vai continuar mendigando, porque você enxerga tão bem, mas espiritualmente você está tapado, e você não consegue olhar. O que Deus tem para mim e para você, está no caminho que é Jesus. Amém. Diga amém. Isso eu disse em Romanos 8:32. O que Deus tem para nós, está no caminho que é G. Fora do caminho você não vai ver nada. Já andou na rodovia? Aí de noitão você desligou o farol um pouquinho para ver. O que você conseguiu ver? Só escuro? Tem muitos que olham com esses olhos, enxergando tudo, mas espiritualmente não enxergam nada. Só trevas na vida dele. E é por isso que eu disse no começo, que você anda com Deus, mas se sente transtornado. Por dentro, parece que é uma coisa que você não dá conta de explicar. Que só dá em tragédia, briga, falar mal dos outros, causar confusão e mais nada. Serve a Jesus, mas dentro de si ainda se propõe isso. Você está enxergando, mas espiritualmente não encontra nada. Não dá conta de apalpar nada. Se você não voltar para o caminho que é Jesus, você não encontra aquilo que Jesus fez por você também. E aquilo que Jesus fez por você, só o Pai pode te entregar. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. E Jesus parando disse que o chamasse. Sim, chamaram o cego, dizendo-lhe: tem muita tristeza. Muita enfermidade. Não. Muita ira. Não. Tem o quê? Olha aqui para mim. Jesus mandou chamar e disse para ele: tem bom? Por que quando Jesus chama as pessoas, só eu falo assim: não sou igreja não, hein? Com coisa, essa igreja é minha. Lá não fica dando aqueles apelos para aceitar Jesus. Agora olha aqui para mim. Você vai para a igreja para quê? Ah, por causa de Jesus.
Passa um pouco e fala, você fica fazendo aqueles apelão, né? Diga amém. Você entendeu? Entendeu ou não? Toda vez que Jesus te chamar, presta atenção. Quando o exército você vai alistar, o exército vai te chamar, tem uns que ficam, tomara que não me chama, eu vou ser reprovado. Tem uns que vai até inventando coisa, quebrei a perna 2 vezes, desloquei a clavícula, sou pai solteiro, tenho que cuidar de 8 filhos, para eles não pegar. Mas não funciona, tem que ter documentação para provar isso. Mas eu lembro quando eu fui listar, há muitos anos atrás, já que eu tenho 18 anos. E alistou? Pensa essa pessoa, o que é aquela bagagem todinha nas costas? O cara olhou para mim e disse assim, você mora com sua mãe? Eu disse, não, sou casado. Você é casado? Então já está dispensado. Eu disse, glória a Deus. Entenda. Se for para servir o exército, nós servimos. Servimos ou não servimos? Mas a maioria serve contra a vontade. Mas você é chamado e você tem que ir? Agora presta atenção. Deus é bom? Jesus é maravilhoso? E por que ele te chama e você acha ruim? Joana, é 3 da manhã. Você não perdeu o sono porque um besorrinho entrou no seu olho, não. É que é preciso de orar. Aham, senhor. Entende? Quando Jesus te chama, porque ele te escolheu, meu filho. Você queria que o time do Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona te escolhesse. Não, pelo amor de Deus. Aí você já foi longe agora. Diga amém. Você queria que a rede tal, não vou falar o nome da rede aqui, porque ela pode até ir contra a gente, te escolhesse, você ser um ator, você... A empresa de filme tal te escolhesse para você fazer um filme, fosse o ator principal, você... Mas quando Jesus te chama... Eu acho que tem outra Joana. Não é eu, não. Eu não senti nada. Você não tem que sentir, você escutou. Não tem outra Joana, é só a senhora mesmo. Diga amém. Agora me fala, esse é o cego de Jericó, Bartimeu? Jesus disse que ele tivesse bom ânimo, porque era Jesus que chamava ele, meu querido. O seu Criador, quando te chama para você servir ele, cara, você foi escolhido por Deus, e foi a maior escolha da tua vida. Foi Deus estender o dedo para você e falar, vem! Foi o que fez para ele. O mundo tenta nos calar, não vai até Jesus, não precisa disso. Do jeito que você está, já está tudo bem. Deus está te vendo, tá mesmo? Deus está te escutando, tá mesmo? Ainda mais quando você fala mal de um. Não diga amém. Você está me entendendo? O mundo tenta te calar, mas Jesus fala, tem bom ânimo. Vem, porque você é diferente. Você é obra particular de Deus. Particular de Deus. Jesus parando disse que o chamasse, chamando o cego disse, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo... Ele estava aonde no começo do texto? Ele estava onde? Depois que Jesus chamou ele, já estava onde? A primeira coisa que ele recebeu foi o quê? Se eu perguntasse para alguém, o que você vai comer depois de sair daqui? Tava aí, ó, x tudo. Ele recebeu, a primeira coisa foi o quê? A visão. Ele escutava só falar de Jesus, mas não via quem era Jesus. Hoje nós ouvimos muito falar de Jesus, mas não enxergamos Jesus. Pastor, por que o seu treme daquele jeito ali cai? Não me pergunte. Peça a Deus para ter essas experiências. Diga glória a Deus. Por que o Rodrigo fica assim, ó? Parece que está tomando ferrado de maribondo. Não pergunte. Peça o Senhor para te dar essas experiências. Diga bem. Diga glória a Deus. Sem contar que dá vontade de sair correndo e
pular e Jesus já tá bom, pode levar eu. Diga amém. Você olhando para nós fazendo isso, é loucura. É porque está à beira. Pastor, você está justificando vocês? Não, de maneira alguma, quem justifica nós é Jesus, diga glória a Deus. Só estou usando algo para ilustrar aqui, para encerrar. O Bartimeu estava à beira do caminho. Ele não enxergava que era Jesus, mas escutava. Há quanto tempo que você não escuta, vê Jesus, só escuta falar dele? Hoje o Senhor te chama pelo seu nome. Pastor, você vai revelar meu nome? Não. Para quê? O Senhor te conhece antes de você ser formado. Jesus já sabia sobre você. Toda a sua história estava na mão de Jesus já. Hoje Jesus chama você para sair da beira do caminho, para entrar no caminho. Hoje Jesus te chama para alinhar com Ele. Alinhar com Ele. Para Jesus, até aqui eu tentei andar com o Senhor. Glória a Deus. Pelo menos você tentou, diga bem. Mas agora eu não vou tentar não. Eu vou deixar o Senhor me conduzir. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu disse para vocês que eu ouvi o Senhor falar comigo e eu fazia. Parecia loucura e dava certo. Por quê? Deus sabia o que estava? Deus enxerga muito mais além do que vou? Hoje, de tanto você reclamar, murmurar, se queixar coisa que o diabo tem entrado na sua vida e destruído, paralisado, amarrado às coisas, feito coisa na sua vida que você não gostaria que ele fizesse, mas ele está fazendo. O Senhor olhando para você e vendo que você é obra exclusiva dele, obra particular, como está lá em Pedro. Hoje o Senhor te chama para você sair da beira do caminho e entrar no caminho, porque é o único caminho que te leva até Deus, é Jesus. Não tem outro. Fica de pé. Pai, eu abençoo todos os dizimistas, todos os ofertantes, patrocinadores, mantenedores, colaboradores, investidores do reino que o Senhor confiou sobre este ministério, sobre a nossa vida pessoal mesmo. Graças te dou por todos e também por aqueles que hão de vir, por aqueles que são, mas ainda, Senhor, não contribuem, porque o Senhor tem zelado de todos nós. Eu tenho pedido ao Senhor uma bênção especial para todos, que ninguém sinta falta do Senhor na vida dele, porque quem tem um Senhor, unido ao Senhor, não sente falta de nada. O Senhor é a nossa provisão, é a nossa riqueza, é o nosso tudo. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que no dia de hoje, debaixo dessa unção, dessa presença, o financeiro de todos aqui sejam mudados. De todos, Pai, sejam mudados. O que não podia vai poder, o que não comprava vai comprar, o que devia vai pagar, mas terão emprestar, mas não tomarão mais emprestado. E serão cabeça e não cauda, estarão por cima e não por baixo. Eu abençoo todos vocês. O Senhor leva cada um em paz, livra do insanguinário, livra do perverso, livra das astutas ciladas do diabo, guarda cada um. Senhor, alguns não vão conseguir dormir hoje. Alguns vão ter uma experiência hoje ainda. Não vão conseguir dormir ainda. Eu os abençoo vocês. Senhor, eu peço perdão para cada um se eu disse alguma coisa que machucou, ofendeu, mas eu os abençoo, Senhor. Declarando a volta de cada um para casa, tranquila, abençoada. Senhor, que essa presença, essa unção vá com eles. Eu sei que ela fica aqui, mas também vá com eles, no nome de Jesus. E obrigado por cumprir aquilo que o Senhor disse hoje, quando eu estava aqui, Senhor. Eu te agradeço por esta presença. Eu te agradeço pelo Senhor. Te agradeço pelos anjos do Senhor. Se o Senhor não estivesse aqui, para nada aproveitaria nós estarmos, Senhor. Por isso, Pai, graças te dou pela igreja completa e pela paciência que eles têm comigo até esses horários. Eu te louvo e te exalto pelo um povo vivo, pelo um povo separado. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Diga amém.
Diga glória a Deus. Glória